Boa noite, pessoal. A gente vai fazer uma conversa agora com o Levante Popular da Juventude. Ia ser no perfil deles, mas meu Insta tá com bug. Eu não consigo entrar na live dos outros e eles já estão entrando aqui na nossa. Cara, tá me ouvindo? Oi, tô sim. Me vendo? Agora deu certo. Agora vai, né? Vai. Deixa a gente Desculpa esse só probleminha, a gente está tentando descobrir o que não é a primeira vez que imagina. acontece e não Tá adianta sair e entrar, sair e entrar, continua com esse bug. Mas vamos todo lá. mundo nos desafios técnicos das É, lives nessa quarentena. Tá, Natália, como tu tá com o tempo apertado, acho que a gente pode ir começando. vamos. Até a atualização 7 vai ser um pouquinho depois, então tá menos Ah, aperreado, viu? Mas ótimo. a Para gente, na hora começar com um pouquinho mais de tranquilidade. É, Gente, boa noite. A gente está aqui com Natália Bonavides para a gente conversar um pouco sobre a MP 905, que está conhecida como a MP da Carteira Verde e Amarela. Natália, que é potiguar, deputada federal pelo Rio Grande do Norte, estado vizinho da Paraíba. É, E que bom, Natália, ter você com a gente hoje, mesmo que seja para tratar de um tema não tão grato, né, para o povo trabalhador do nosso país. Mas antes de falar propriamente do nosso tema, acho que não tem muito como fugir, né? A gente quer debater sobre MP, mas acho que está todo mundo acompanhando, né? O Mandetta foi demitido agora há pouco, no meio da tarde, para o final da tarde. E a gente queria que, antes de a gente entrar propriamente no tema, tu pudesse comentar um pouco sobre esse caso da demissão, né? Que acabou que é o assunto do momento agora. A gente queria ouvir um pouco a tua opinião também sobre isso. pois os dias estão assim, né? Cada semana vale um mês, cada dia vale por semanas, e hoje foi um desses dias muito movimentados aqui na nossa conjuntura. A gente soube há pouco tempo, né, da demissão do Mandetta, mas era algo que já vinha sendo anunciado nos veículos de comunicação nos últimos dias. E primeiro a gente lembrar quem é o Mandetta, né? Porque esse governo é tão horrível, tão fundo do poço, que de repente a gente vê numa situação de horrível que às vezes faz a gente até esquecer que a gente está falando. Está vendo gente aqui nos comentários já falando disso? Eu mandei deputado foi a favor do congelamento dos investimentos, né, da famigerada PEC do teto dos gastos. Ele sempre foi alguém que representava os planos de saúde, os setores privados da saúde, que após o golpe contra a presidenta Dilma, que foi contra a presidência dos médicos cubanos, mais médicos, foi uma pessoa assim, ideologicamente alinhada com esse governo. Né? O que teve de diferente no escuro período é que é, me parece ser só um eco, né, gente? Só um minuto. Tá Depois a reclamando, gente. não está Sim, acho ouvindo que direito. talvez com o fone de ouvido melhore um pouco. Se você Peraí, só um tiver. segundinho que a gente já volta a falar no dedo. Fazer esse teste aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu tô. Mas o eco continua, não é? Eu acho que melhorou agora. Eu acho que o pessoal tá ouvindo. Até eu tô ouvindo o eco agora. Ixi, agora eu tô ouvindo melhor. Vamos lá, vamos vendo se vocês estão conseguindo entender, senão a gente vê o que é que há. Para mim eu tô ouvindo um eco, mas se tá melhorando pro pessoal, a gente segue. Então, a gente estava falando do Mandetta, né, de como ele sempre teve esse alinhamento ideológico com o governo Bolsonaro, como ele sempre votou contra as medidas em defesa do SUS e, na verdade, votou a favor das medidas que sucatearam o SUS.
O maior exemplo disso, como a gente já estava falando há pouco, é a PEC do teto dos gastos, né? A emenda constitucional que congelou os investimentos e que fez com que o SUS perdesse bilhões e bilhões de investimento. Mas o governo Bolsonaro, que a gente, retomando o que a gente estava falando agora, é tão fundo do poço que a gente se vê nessa comparação que mesmo uma pessoa dessas, né, que sempre atacou o SUS, sempre defendeu os planos de saúde, foi um representante do setor privado da saúde, acaba havendo esse destaque só por não fazer mais que sua obrigação, que seria seguir as orientações científicas, seguir as recomendações da OMS, seguir as recomendações que todas as entidades médicas têm afirmado que são hoje a única coisa que pode desacelerar o contágio do vírus aqui na nossa população. E aí isso incomodou muito o Bolsonaro, né? Estava havendo uma nítida disputa de protagonismo entre eles, né? Entre esses dois setores, que são dois setores da direita, que são dois setores ultraliberais, que são dois setores que nunca fizeram nada em defesa do SUS, mas que nesse momento houve essa disputa de protagonismo em razão dessa postura do Mandetta, né, que o mínimo, às vezes, parece muito quando a gente está diante de um cenário muito desgraçado. Foi isso que aconteceu agora. Tipo, eu estava conversando com gente da juventude, assim, sabe, você vê você estava em algum relacionamento com um boy lixo, e depois aparece um menos lixo e parece maravilhoso, porque de tanto que o outro era ruim, mas quando você vai ver em perspectiva, são dois boys lixos que não merecem. É meio que isso que estava se passando aqui nessa situação com o governo. E a gente já sabe quem vai ser o substituto, né? É um médico que também é do setor privado. Então a gente não tem grandes expectativas de mudança. Na verdade, a gente tem uma expectativa de piora, porque Mandetta está saindo com sua equipe, e a gente vai ter dias aí de paralisia no Ministério durante essa transição, e isso logo no momento em que o Brasil está se encaminhando para a pandemia e chegando no estado mais grave, né? A gente ainda não chegou aí, a gente ainda não está no pico dessa curva de contaminação, dessa curva de morte. O pior, infelizmente, ainda está por vir, e esse pior vai ser ainda piorado por toda a postura que Bolsonaro tem tido, e agora por esse vácuo que vai haver, né, no momento dessa transição, essa paralisia que vai acontecer, que vai fazer com que a gente atrase ainda mais nas medidas necessárias. Então é muito preocupante o que está acontecendo agora, né, esse governo sem rumo para lidar com a pandemia, esse governo que sempre aposta no caos e que apostou de novo no caos por causa de uma disputa de ego e de protagonismo de Bolsonaro com Mandetta. Uma atitude super irresponsável, né? Tirá-lo agora no meio, né? Alguns estados já têm, né, declarado estado de calamidade nos hospitais, e isso, como tu falou, vai gerar alguns dias de ainda mais letargia, né? Da forma como esse governo vem conduzindo a pandemia. É bastante preocupante, né? E realmente divide muitas opiniões, né? Esse tema do Mandetta, mas acho que é uma prova de como o Bolsonaro tem sido irresponsável na condução, né, da crise sanitária. E aí, Natália, para entrar propriamente no nosso tema de hoje, que é, né, a votação da MP, em meio a em meio à pandemia, a crise do coronavírus, nós fomos pegos aí pela votação da MP 905, né, MP da carteira verde e amarela, que foi aprovada terça-feira, né, na Câmara, e que flexibiliza, né, coloca condições aí para uma série de ataques a direitos, né, trabalhistas. Queria que tu falasse um pouco, né, o que é, né, esse MP, enfim, como foi esse processo de votação. Pois é, companheira. Primeiro, queria dizer como foi vergonhoso, né, que o Congresso, nesse momento que a gente está vivendo, parasse tudo para votar uma medida como essa. A gente está funcionando à distância, a gente está tendo sessão virtual, votação online, então não tem possibilidade do povo participar, né? Não tem aquilo que a gente costuma ver e viver nos corredores da Câmara, do Senado, que são as entidades, os movimentos se fazendo presentes lá para conversar com os parlamentares, para conversar com a mesa diretora, para fazer pressão mesmo, nem sempre no plenário, porque existe esse autoritarismo de hoje em dia,
nem mal se deixa as pessoas assistirem às votações, mas ali ao redor, sempre existe um movimento do povo ali pela Câmara, né? Por mais que seja difícil isso sendo em Brasília, mas ainda assim sempre existe algo. Isso não está sendo possível no momento, né? A gente está fazendo sessões virtuais, os nossos próprios instrumentos de obstruir votação, a gente que é da oposição, eles ficam muito esvaziados. Imagina, fazer obstrução na votação, a gente faz isso para tentar atrasar, enquanto atrasa está negociando mudanças, está negociando que sai de pauta, mas a obstrução online, a gente está obstruindo e aí o deputado pode ir, sei lá, fazer qualquer outra coisa, porque está em casa. Então, a gente está em condições muito precárias de trabalho, né? Nós, da oposição, estamos em condições muito difíceis de negociar, de fazer a defesa de alguns projetos, de se contrapor a outros. E foi nessa conjuntura que Rodrigo Maia decidiu colocar em votação essa MP. Vou já explicar o que é MP e tudo, mas só para vocês saberem, né? A gente tinha conversado que esse modo virtual de funcionamento ia priorizar as pautas de enfrentamento à pandemia e que, inclusive, buscar que fossem pautas consensuais, mas mesmo não sendo pautas consensuais, que pelo menos fossem priorizar o tema da pandemia. E é óbvio, né, o que era para a gente estar fazendo agora, era para a gente estar parando tudo e tratando só desse tema da pandemia, mas não foi o que aconteceu. No meio disso, a gente parou de votar as medidas da pandemia, e não é porque falta, viu? Tem dezenas e dezenas de medidas, de projetos de lei, de projetos de emenda à Constituição que se relacionam com o tema da pandemia e que estão lá esperando. E não é um papel, um projeto, um pedaço de papel que está esperando. O que está esperando é o auxílio para a população em situação de rua, o que está esperando é a proibição de que haja despejo durante a pandemia. São coisas assim que têm impacto direto na vida do povo. Essas coisas é que estão esperando enquanto a gente votava essa MP 905. E aí, o que era essa MP 905? Primeiro, que é um MP, né? Medida provisória é um tipo de lei, digamos assim, que quem faz é o presidente. E assim que ele decreta essa medida provisória, imediatamente aquilo já passa a valer. Mas como quem tem que fazer lei é o legislativo, então tem um prazo para que essa medida provisória seja votada no Congresso. E aí, se ela for aprovada, ela vira lei de vez, né, porque ela estava valendo ali provisoriamente, enquanto o presidente editou, e antes do Congresso votar, fica valendo provisoriamente, e depois, se o Congresso aprovar, ela vira lei mesmo. E se rejeitar, aí ela perde a validade. E a gente vai falar sobre isso também, que a gente está nessa campanha para perder a validade, né? Então, essa MP 905, vocês lembram que na campanha, Bolsonaro sempre falava da carteira de trabalho verde e amarela, Bolsonaro sempre falava que as pessoas tinham que escolher ou empregos sem direitos, ou desemprego com direitos, né? Ele sempre fazia isso, colocava na mesa uma oposição entre ter trabalho ou ter direitos, né? E a MP 905 foi meio que a concretização dessa promessa de campanha, né? Foi uma das medidas que veio trazer esse contrato verde-amarelo que eles tanto falavam e que foi o que foi votado essa semana na Câmara. E por que ela é tão grave, né? Primeiro, ela sempre foi muito ruim, mas agora, no meio da pandemia, a gente votar uma coisa que flexibiliza, né? Que deixa mais frágeis os direitos trabalhistas, isso é pior ainda. E aí, eu acho que, não sei se tu quer dar uma palavra antes, que eu já explique um pouco do que se trata a MP, que eu estou falando aqui há um tempão. Não. Pode falar. Digo? Tá bom. Entender o que é SMP. Certo. Primeiro, dizer para vocês que a gente fez de tudo para ela não entrar. Certo? A gente negociou muito, tentou obstruir, mas como eu te falei, a gente está com todas essas possibilidades muito limitadas nesse formato virtual de votação. Então, as obstruções e etc. que a gente fez só fizeram com que a votação fosse até de madrugada, né? Mas não impediram que fosse votado e não impediram que viessem coisas muito ruins, né? Nesse pacote. E aí, eu vou trazer para vocês aqui alguns dos pontos do que foi votado. Por exemplo, hoje, se você fizer um acordo com o seu empregador para ser demitido, por exemplo, você precisa levar esse acordo na justiça para um juiz analisar esse acordo e ver se ali tem algum abuso, né, alguma violação de direito.
E aí, uma das mudanças que a SMP traz, né? Ainda não trouxe, porque ainda não está aprovada. Já já a gente vai explicar esse trâmite. Por enquanto, só passou na Câmara. Uma das mudanças foi que mudou a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, é a lei zona do trabalho, das relações de trabalho, para dizer que não pode ter acordo sem precisar de homologação. E aí, imagina, a gente, quando o trabalhador, a trabalhadora está passando necessidade, se submete a qualquer coisa, gente. Acaba aceitando qualquer termo, acaba aceitando todo tipo de medida, e por isso que é tão grave que se possa fazer esses acordos extrajudiciais sem isso ter que ser homologado na justiça. Então, vai ter ali um acordo, patrão-empregado, e se ali tiver abuso, se ali tiver violação a direito, ninguém nunca vai saber, porque não vai ter uma outra pessoa vendo aquilo depois, checando, fiscalizando, para dizer se aquele acordo está ok. Uma outra coisa, isso já tinha vindo na reforma trabalhista, e aí a SMP veio para reforçar ainda mais, que é o negociado sobre o legislado. Significa o quê? Negociado sobre o legislado. A gente tem na lei a previsão de uma série de direitos. E quando você permite que o negociado se sobreponha ao legislado, significa que você vai poder criar relações de trabalho que tenham menos direitos do que o que está na lei, e que isso é o que vai prevalecer. Eu não sei se está dando para vocês entenderem. Negociado sobre o legislado significa que aquilo que aquelas duas pessoas, patrão e empregado, combinem ali entre eles, numa relação que é desigual, numa relação em que uma parte tem muito mais poder de negociação do que outra, que essa outra é hipossuficiente, que aquela negociação ali vai valer mais do que o que está na lei, mesmo que os direitos garantidos nessa negociação sejam menores do que o que está na lei. Nem era essa possibilidade absurda, porque até o pressuposto de você fazer uma conciliação, de você fazer um acordo, é ter uma paridade de armas, né? As duas pessoas estarem em condições similares para poder negociar. Quando você tem um patrão e um empregado negociando, não tem o que falar em paridade de armas, não tem o que falar em igualdade nessa negociação, e assim a gente tem, mais uma vez, né, essa ideia que veio na reforma trabalhista sendo fortalecida através da SMP. Tem outras coisas absurdas, como quem deve uma dívida trabalhista, digamos que alguém foi demitido, mas tinha direito a mais dinheiro do que recebeu, entrou na justiça, ganhou na justiça, e aí o patrão tem que pagar, o ex-patrão tem que pagar. Mudaram a forma dos juros, né? Você vai poder atrasar esse pagamento, deixar esse dinheiro aplicado em outro canto, porque os juros vão ser tipo os juros da poupança, e ficar esperando esse dinheiro render enquanto o trabalhador fica sem receber e tem que entrar de novo na justiça para poder receber, e aí um ex-patrão lucrando investindo um dinheiro que devia estar sendo pago nessa ação trabalhista, enquanto não recebe outra ordem judicial para pagar. Teve mudanças também no que é considerado acidente de percurso, né? Para isso ser considerado um acidente um acidente no trabalho. Limitou muito essa situação. É praticamente só quando tiver uma culpa ou um dolo do patrão no acidente. Imagine, se for o caso de ter culpa ou dolo no acidente, é algo que é até criminoso, né? Dependendo da situação. E aí a gente está falando aqui de relações trabalhistas, e muitas dessas situações de acidente no percurso não vão mais ser consideradas acidente de trabalho. Em relação em si à carteira verde e amarela, ao contrato de trabalho verde e amarelo, aliás, tem outras coisas em relação ao que a gente estava falando, de mudança na CLT, etc. Mas passando um pouco para o contrato verde e amarelo, a gente tem de novo essa situação, né, que é um contrato que prevalece sobre a lei, que prevalece até sobre os instrumentos coletivos que os sindicatos poderiam atuar, né, enfraquece os sindicatos nesse sentido, permite o parcelamento de férias de FGTS. Tipo assim, em vez de você receber seu 13º ou suas férias de uma vez, isso vai poder ser diluído, isso vai poder ser parcelado. E hoje a gente tem direito a, quando entra de férias, receber o texto de férias, quando chega no final, o 13º pode até ser parcelado, mas para adiantar, né, uma parte, não para atrasar mais. E agora tudo isso vai poder ser parcelado, poder ser pago de forma parcelada aos trabalhadores.
estou aqui com as nossas notas, isso vai poder se aplicar aos trabalhadores rurais, né, o que também é muito grave, que são relações de trabalho que já são muito fragilizadas, as relações do campo, e podendo aplicar esse contrato verde e amarelo, isso vai ser ainda mais fragilizado. Se você for demitir alguém que está no contrato verde e amarelo, a multa que você vai pagar no FGTS é menor, né? Ou seja, não só vai custar menos para demitir, como o patrão vai deixar de recolher esse valor para o FGTS. Então, é um contrato muito precário mesmo, né? Muito fragilizado mesmo. Então, são várias coisinhas, né? Foi mudança em várias coisas, em legislação trabalhista, em legislação previdenciária, a criação dessa nova forma de contrato, e que é surreal que isso tem. Eu falo surreal. Claro, né? Desse Congresso, desse governo, a gente pode esperar tudo, né? Não é como se não fosse esperado, mas que isso tenha entrado em debate logo agora, né? No meio da pandemia, quando as pessoas já estão tão fragilizadas, e a gente, né? Claro, estou falando o governo Bolsonaro e o tal do Centrão se aproveitar disso para criar essa característica nova de trabalho, isso foi muito cruel, né? Foi muito absurdo. Passou na Câmara, mas ainda segue para o Senado. Acho que daqui a pouco a gente pode falar mais disso. Mas para finalizar essa resposta, que está já um pouco longa, né, companheira? Eu queria trazer uma observação sobre isso do Centrão. O que é que no Congresso Nacional se convencionou chamar de Centrão? Antes eles rejeitavam esse nome, porque achavam meio pejorativo, mas depois adotaram, abraçaram, fizeram campanhas de vídeo falando do centro. E onde é que a gente está nessa política do Brasil para dizer que o DEM, que o Novo, que o PSDB são de centro? São todos partidos de extrema-direita, ou de direita e de extrema-direita. São partidos que estão alinhados com o governo Bolsonaro na sua política econômica, são partidos que estão alinhados com o governo Bolsonaro no desmonte das políticas públicas, na redução de investimentos públicos, no desmonte da legislação trabalhista, no desmonte da legislação previdenciária, e não dá para chamar de centrão sequer para dizer que é uma direita moderada. Porque, sinceramente, companheira, você parar no meio de uma pandemia para votar essa MP do jeito que foi feito essa semana, isso é muito radical. Isso foi bastante extremo, isso foi bastante radical da parte deles. Então, de centro não tem nada, são de direita, e de moderados não tem nada. Eles estão sempre firmes na defesa desse desmonte. E aí, isso indica, inclusive, para nós que tipo de postura a gente deve adotar, né, ao tratar com esse setor da política. Claro, é um processo aí de muita retirada de direitos, né, que vai se intensificar com a aprovação desse MP, né, eles vão colocar para frente esse projeto, né, neoliberal de retiradas profundas dos direitos dos trabalhadores, né, ao invés de proteger os trabalhadores, né, que já estão vulneráveis e com poucas respostas concretas e objetivas no meio, né, dessa crise sanitária que agrava a crise econômica que o Brasil enfrenta, e a gente nesse pé com essa votação que vai aprofundar ainda mais, né, as condições, né, a piora das condições de vida do povo trabalhador. E aí, Natália, queria que tu comentasse também, porque na MP prevê também uma, né, série de elementos também para a contratação de jovens, né? Tem um impacto importante também assim, para a vida da juventude que está, né, tentando acessar o mercado de trabalho, que flexibiliza bastante coisas, né, para a contratação de jovens com menores salários, né, que os empregadores podem trocar os empregados com direitos, né, por jovens, né, com menores salários e sem nenhum direito. Então a juventude brasileira vai ficar bastante vulnerável, né? Enfim, dentro de todo esse contexto, né, do desemprego e etc. Então, queria que também você, como uma jovem parlamentar, pudesse comentar um pouco sobre os impactos também dessa MP, em especial na vida da juventude brasileira. Perfeito. Essa MP vai valer justamente, se for aprovada, e a gente espera que não seja, vai valer justamente para pessoas de 18 a 29 anos, então, exatamente, as pessoas jovens, e pessoas com mais de 55 anos. A proposta do governo, inclusive, tratava só dos jovens, e aí o relator adicionou as pessoas com mais de 55,
E imagine, né? A gente quase chegando aí com essa idade num dos grupos de risco do coronavírus, que são os idosos. Então, esse contrato é para contratar pessoas nessa faixa etária. E aí, sobre a juventude trabalhadora, tem alguns dados que é muito importante a gente trazer. Porque hoje a gente está vendo, se a gente tem um desemprego no país que representa uma porcentagem da população, a gente tem um desemprego dentro da juventude que representa mais da metade dessa porcentagem. Mas não é só isso. A gente tem hoje os jovens nos trabalhos mais precários, inclusive agora, durante a pandemia, por exemplo. Quem é que está se expondo a uma série de ocupações de risco, como que não vão parar de funcionar e não estão parando de funcionar, como os aplicativos de entrega de comida, os aplicativos de compras, os próprios aplicativos de transporte, né, como para quem está evitando pegar transporte público. Então, a gente tem na juventude uma parcela muito importante que não está trabalhando, uma parcela muito importante que está em trabalhos muito precários, né, em trabalhos sem direito, sem vínculo, sem nenhuma formalização, ou seja, sujeitos a qualquer tipo de coisa. A gente tem tido relatos de jovens que fazem jornadas extenuantes, andando de bicicleta, entregando coisa, e ficam doentes e não podem parar, porque simplesmente o dinheiro daquele dia é o dinheiro da comida daquele dia, né, o dinheiro da comida do outro dia. Então a gente tem essa juventude nessa situação. Aí, dentro desses jovens, a gente tem percebido uma perda de renda. Né? De 2014 para 2019, a gente estava vendo aqui uns dados para compartilhar contigo, se perdeu, a renda desses jovens trabalhadores caiu cerca de 14%. E quando a gente fala dos jovens mais pobres, chegou até 24% e os analfabetos 51%. Então, é uma juventude que nos últimos anos vem perdendo renda, vem perdendo emprego, vem tentando se encaixar de alguma forma em ocupações precárias, como a gente estava falando, e a falta de perspectiva chega a 30%. 30% dos jovens acham que não tem nenhuma perspectiva de ascender socialmente pelo trabalho. Né? E a gente ainda tem aqueles nem, né, que chama nem, que nem estudam nem trabalham, que também representam uma porcentagem importante da juventude. Então, o governo está escolhendo esse que é um dos setores que tem se fragilizado mais pela crise econômica, pela crise social, e permitindo que esse setor seja trabalhado, seja contratado de forma mais precária. Sempre essas soluções às avessas, né? Essas soluções que têm sido empurradas, apresentadas para o povo brasileiro como se fossem resolver algum problema do nosso país. A gente ouviu essa mesma história na época da reforma trabalhista, a gente ouviu essa mesma história na época da PEC do teto dos gastos, a gente ouviu isso na terceirização restrita, a gente está ouvindo isso toda hora, ouviu isso ano passado na reforma previdenciária. Tudo isso está sendo apresentado como a panaceia que vai resolver os problemas do Brasil, que vai colocar a economia do Brasil em ordem, e está sempre sendo enganação. Né? A economia ficou longe de ficar em ordem, o governo Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentaram um pibinho, a desigualdade aumentando, a concentração de renda aumentando, a informalidade batendo o recorde da história desde que se registra esses dados, e agora é mais esse engodo. Agora a carteira, o contrato verde e amarelo vai salvar a economia e vai diminuir o desemprego. Mas não, né, gente? Ninguém mais engole essa, e o que foi feito essa semana na Câmara, na verdade, foi uma vergonha. Não tem como, né, proteger as pessoas com retiradas de direitos, né? Acho que isso que tu falou, não dá mais para esperar que essas reformas vão solucionar a vida do povo, né? Acho que está ficando claro que isso não vai responder, que isso é uma política que atende a demandas, né, do empresariado brasileiro, dos bancos, e não dos trabalhadores do nosso país, né? E aí, Natália, você que, enfim, está aí numa tarefa, importante, numa trincheira de luta muito dura, né, que é essa disputa aí no parlamento brasileiro em condições difíceis, mas queria também que você pudesse compartilhar com a gente quais são as próximas agendas, votações, né, o que vai ser debatido no próximo período aí na Câmara, e como é que, né, a oposição
né, tem se organizado também, pensado a estratégia aí diante dessas votações. Olha, depois que acabou entrando essa MP, teve uma reação muito forte, né, de nós da oposição. A gente, como não podia deixar de ser, deixou bastante expressa a nossa indignação de esse tipo de matéria estar entrando. E houve um pré-compromisso de que a gente agora voltar a focar nas medidas da pandemia. É um compromisso confiável? Bom, esse compromisso havia sido feito antes da gente começar as sessões virtuais. A ideia era tratar prioritariamente da pandemia. Então, de jeito nenhum baixar a guarda, porque foi dito que agora que a MP passou, a gente vai focar. Não, né? Tem várias medidas do governo, coisas que foram protocoladas no final do ano passado, que devem sempre merecer nossa atenção por poder entrar em pauta a qualquer momento. Mas a perspectiva é que nesses dias a gente volte a focar um pouco nas medidas contra a pandemia. Hoje mesmo nós estamos debatendo, por exemplo, algumas medidas de socorro para micro e pequenas empresas e um aperfeiçoamento do auxílio emergencial, né, porque naquele momento em que foi aprovado o auxílio emergencial, se entendia que para passar logo, o texto foi passado da forma que estava, mas logo depois o Senado fez um outro projeto que trouxe algumas melhorias, adicionou algumas categorias em quem tem direito a receber. A gente está tentando formalizar, por exemplo, a proibição de que bancos descontem as dívidas do auxílio emergencial, né? Que a gente viu muita gente pedindo para receber auxílio, recebendo lá um aviso que o que tiver de dívida na sua conta vai ser abatido, né? Isso é um absurdo. E a gente está tentando formalizar isso nesse projeto novo. Mas a oposição tem um pacote incrível de medidas, pensando em todos os setores que estão sendo afetados. Como a gente tem um governo absurdo, né, que governa para os milionários, para os mais ricos, e que não está nem aí para a vida da população, a gente teve esse papel importante nessa disputa do Congresso de apresentar as propostas. Um governo que tivesse um mínimo de dignidade estaria fazendo ele mesmo tudo o que fosse preciso para proteger a classe trabalhadora em geral, através de medidas como essa do auxílio emergencial, que foi insuficiente o valor que foi aprovado, mas ainda assim uma conquista em relação ao que o governo queria viabilizar, que era R$ 200 por família. O governo deveria estar protegendo grupos como os agricultores familiares, a população de situação de rua, pensando em medidas para os trabalhadores da cultura, que é um dos setores que está sendo mais impactado pela paralisação, mas o governo não está fazendo tudo isso e a gente não tem nenhuma esperança de que vai fazer. E aí, por isso, a oposição, os partidos de oposição têm tido esse papel de propor uma série de medidas que tragam respostas e soluções em todos esses temas. E aí, claro, a luta política para que esses projetos vão a votos, né? A gente está, por exemplo, na luta agora sobre um projeto que proíba despejo, reintegração de posse, remoção forçada, enquanto durar a pandemia. Imagina você ter ocupações sendo despejadas no meio disso tudo, dessa crise sanitária, e centenas de famílias podendo ficar na rua quando deveriam estar protegidas em isolamento social, né? Isso não pode acontecer. Então, essa é a disputa do momento, né? Inclusive, a gente conta muito com vocês, com quem está aí nos assistindo, para fazer uso dos poucos recursos que a gente tem agora, já que a gente não pode ir para as ruas. E esses recursos são as redes sociais, são os panelaços, são as manifestações de janela, as conversas com a família, com os amigos no WhatsApp. A gente tem que fazer uso desses recursos no momento para apoiar essas medidas, né, para colocar essas nossas pautas, fazê-las presentes nas redes sociais, para que a gente possa ter um pouquinho de avanço. Porque se depender só do Congresso, bom, algumas respostas mínimas estão sendo dadas, mas é o mesmo Congresso que essa semana está pautando o programa Verde e Amarelo. Então, por isso, a gente precisa muito do apoio de vocês para pressionar para que esse Congresso coloque em pauta essas medidas e que a gente consiga votá-las. Não tá fácil, né? A vida do brasileiro. Não, viu? Não. Bolsonaro, retirada de direitos. Elas têm que lutar muito, estar atenta nas redes sociais, mas também é um momento da gente, né, se reinventar também nos nossos métodos, né, de agitação para a sociedade, de pressão também, né? As redes sociais se tornaram um palco importante, as janelas, inclusive, lembrando que hoje, 8h30, vamos fazer um panelaço aí contra o Bolsonaro. Boa. Natália, aí antes a gente tem uma pergunta aqui que eu queria te fazer, mas antes tem uma
pergunta aqui da nossa turma que está mandando aqui pelo Instagram, mas para tu comentar um pouco sobre a MP 936, também está aí nesse bojo das reformas, né, da flexibilização dos direitos trabalhistas. Nós devemos, inclusive, tudo indica que é uma das medidas provisórias que vai ser pautada na semana que vem. É aquela medida provisória que permite a redução da carga horária e dos salários, que permite a suspensão do contrato de trabalho. E vocês lembram que antes dessa tinha tido uma outra medida provisória que permitia a suspensão do contrato de trabalho sem sequer ter qualquer compensação financeira por isso. E aí a reação foi tão negativa, aí por isso que eu reforço o pedido que eu fiz agora há pouco a vocês, né, de estarem com a gente e acompanhando essas pautas nas redes, porque a reação que teve nas redes sociais, de panelaço e tudo, quando o Bolsonaro propôs suspender contrato de trabalho sem garantir nenhum tipo de renda, essa reação, com certeza, foi o que fez que essa outra medida fosse editada. Não estou dizendo com isso que é uma medida boa, certo? Mas estou dizendo que a gente forçou eles a retirarem a pior previsão que tinha na MP anterior, que era essa de suspender os contratos de trabalho sem qualquer garantia de renda. E aí, essa é uma medida muito ruim, porque ela faz com que uma parcela importante dos trabalhadores tenha uma redução drástica de renda, né? Os empregados têm uma redução drástica de renda e os empregadores ficam autorizados ou a reduzir a carga horária e reduzir proporcionalmente o salário ou a suspender o contrato. E aí o que acontece com o trabalhador que teve seu salário reduzido ou seu contrato de trabalho suspenso? O governo entra com o seguro-desemprego, né, com valores proporcionais ao que ele ganharia no seguro-desemprego. Ou seja, como o seguro-desemprego tem um valor limitado, muitas pessoas vão perder parcelas importantes dos seus salários. E o que a gente devia estar fazendo? Era coisas que em outros países estão acontecendo, né? Que a gente garantir de forma integral as remunerações, pelo menos até um teto, né? Pelo menos até um certo valor. Hoje, por exemplo, quem ganha R$ 3.000 vai poder ter até 40% de redução salarial. Então, é uma solução muito ruim que a gente quer alterar quando vá a voto. E que mostra muito, né? Essas medidas são a cara do governo Bolsonaro, mostram muito a agilidade que ele teve nos primeiros dias ali, uma medida já em março de injetar mais de 1 trilhão na economia para ajudar os bancos, né? Enquanto essas medidas de garantia de renda para a classe trabalhadora estão andando a passos de tartaruga. Um pouco isso a 936, que semana que vem a gente vai votar. E aí, Natália, para a gente ir encerrando aqui, tá dando nosso horário, acho que ficou claro aqui, a gente não espera também muita coisa do governo e da base do governo, e, né, do ponto de vista econômico, e que essa MP é nada mais que uma saída, né, para que os trabalhadores brasileiros, né, que os ricos não paguem pela crise, né, que os trabalhadores brasileiros que paguem pela crise, né? E os ricos ainda não foram convocados, né, a dividir essa conta, né? Então, acho que tem sido colocado aí uma campanha, né, impulsionada pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, da taxação das grandes fortunas, né? Que é uma forma também de redistribuir, né? Entra aí um pouco esse debate da redistribuição de renda, que quem tem mais dinheiro pague mais, né? Enfim, tem uma série de elementos também aí que, né, coloca como é que isso pode ser implementado, né? Uma resposta objetiva também para aumentar a arrecadação, sobretudo num momento como esse de crise, né, que o SUS precisa de mais investimento, enfim, que a gente precisa de dinheiro, por exemplo, né, para salvar a vida do povo brasileiro. Queria também que tu pudesse falar um pouco sobre isso, a sua opinião, como é que tem sido esse debate, né, aí na Câmara, né, isso divide opiniões também, né, muitas pessoas falam contra, muitas pessoas também são a favor, mas que isso não é nada de outro mundo, né, que isso não é
implementação do comunismo, como algumas pessoas gostam de colocar no Twitter, ou de colocar esse debate nesse patamar, mas que muitos países, inclusive desenvolvidos, já adotaram essa medida, que é justo, né? Quem tem mais dinheiro tem que pagar mais, não pode ser, a conta da crise não pode permanecer só sobre as costas dos trabalhadores, né? Então, queria que tu desse sua opinião e também como é que esse debate chega aí no parlamento. Perfeito. Você resumiu muito bem o debate. Antes de entrar nessa resposta, que eu acho que a gente, né, já está se encaminhando para o final, é só dizer que essa MP que a gente estava falando no começo do programa Verde e Amarelo, ela tá para ser votada amanhã no Senado. Eles ainda não chegaram no acordo do texto e a gente está tentando pressionar para que não seja votada amanhã. Se a gente conseguir postergar um pouco, é uma medida provisória que vence segunda. Ou seja, aquilo que eu expliquei no começo, de que essas são medidas, como o próprio nome diz, provisórias e que precisam passar em um prazo, se essa MP não passar na segunda, ela vai perder a validade. Isso era a melhor coisa que poderia acontecer com esse projeto. Então, já convidar a companheirada. Hoje teve Oi? um tuitaço, né? Hoje teve um tuitaço como forma de pressão também, caduca MP, enfim. Pronto, exato. E eu ia convidar a Então, galera para aderir a essa hashtag CaducaMP e a gente se somar aí essa pressão que está sendo feita para que o Senado não vote até segunda-feira e essa MP perca a validade. E aí, caminhando para o final, respondendo a tua pergunta sobre taxação de grandes fortunas, gente, isso é tão surreal que isso não, que a gente não tenha isso. É algo que é previsto na Constituição Federal, mas é um daqueles artigos que fica lá bem mortinho, sem que a gente nunca consiga regulamentar. É uma bandeira, tem sido uma bandeira histórica de todos os partidos de esquerda. Existem vários projetos tramitando na Câmara sobre isso. E esse tem sido um momento muito especial em que a gente está conseguindo colocar de novo na mesa esse debate de taxar as grandes fortunas, de taxar lucros e dividendos. Olha que surreal, tem 2 países no mundo que não taxam lucros e dividendos, o Brasil e a Estônia. E é realmente surreal como é que alguém que é sócio de um grande banco e vai receber milhões de divisão de lucro não vai pagar por isso. Se a gente paga imposto quando compra um lápis, como é que um banqueiro não vai pagar imposto pelo que recebeu por ser sócio de um banco? Isso é um dos, enfim, é um dos símbolos do que representa o capitalismo no nosso país. Então, essas propostas já existiam várias e outras mais foram protocoladas agora, no momento da pandemia, e a gente tem sim um momento especial nesse debate, né? Não é à toa que teve o lançamento dessa campanha essa semana, porque a gente está vendo pela primeira vez alguns deputados que nem são de esquerda, alguns partidos que nem são de esquerda, dizerem que é uma possibilidade, pode ser, nesse momento de crise que a gente está vivendo, é algo que pode ser posto em debate. Então, é mais um desses temas que a gente precisa movimentar, que a gente precisa demonstrar ser um tema que tem apoio popular. Não tem nada de revolucionário, gente, pelo amor de Deus. É uma questão de um sistema tributário minimamente justo, que seja proporcional, que quem tem muito mais também contribua mais. Isso é coisa que existe em países capitalistas liberais, isso é coisa que é prevista na nossa Constituição. Errado e criminoso é não regulamentar. Né? Então, nós vamos precisar de fontes, de recursos para enfrentar o pós-crise, que não vai ser fácil, né? Vai ser muito duro para a nossa população, a crise econômica e social, que não nasceu com o coronavírus, que já estava aí sendo aprofundada pela política econômica de Bolsonaro e de Guedes, mas que vai piorar muito agora. E a gente precisa tratar das propostas justas que permitam que a gente chegue em condições melhores para fazer esse enfrentamento. Então, nós damos todo o apoio, né, a esses projetos, estamos nessa campanha para tentar pautá-los e aprová-los, e mais uma vez, né, a gente conta com vocês para repercutir isso, para reverberar isso, para que lá no Congresso se veja que é uma medida popular, né, que é uma medida que tem apoio popular e que merece ser votada agora, nesse momento de crise. Natália, obrigada por aceitar o nosso convite, foi muito bom, esclarecedor também, acho que estava todo mundo com várias dúvidas, né? Esse foi um assunto também muito comentado no dia de hoje, e acho que é fundamental esse diálogo, essa combinação de lutas, né?
os parlamentares, né, de esquerda, progressistas, né, que defendem os direitos, né, e defendem o povo brasileiro, com os movimentos populares que estão aí mobilizando, né, organizando o povo, mesmo que nesse período de isolamento via redes sociais, né, via outros métodos, mesmo que por enquanto a rua esteja interditada para nós, a gente segue tentando dialogar com o povo, explorando as contradições, né, do que significa esse projeto aí conduzido por Bolsonaro, e acho que, enfim, é fundamental, né, essa combinação de lutas, enfim, manter o nosso diálogo. De novo, pedir obrigada por você ter aceitado o convite nosso para conversar aqui com a gente. E força aí, né? Porque a gente sabe que essa não é uma tarefa fácil, que é cansativo também, muito estressante, mas que aqui a gente está fazendo também a nossa parte do trabalho aí pela transformação do Brasil. Muito obrigada, Hélida, querida. Obrigada pelo convite, obrigada ao Levante, esse movimento, porque eu tenho um maior carinho. Obrigada por vocês terem feito esse convite, fiquei muito honrada. E lembrando que nossa prioridade agora é combater a pandemia, né? E combater a pandemia tem várias tarefas envolvidas, né? Tem a tarefa de se proteger, individualmente falando, mas também as tarefas coletivas, tem as tarefas de lutar por esses projetos que tratam diretamente da crise, e tem também a tarefa de lutar contra esse governo. Não tem como a gente falar em superação desse momento enquanto Bolsonaro, e não só ele, Bolsonaro e os outros ministros que aplicam essa política desse governo estiverem aí. Então, eu queria terminar essa live, além de agradecendo, dizendo fora Bolsonaro. Né? Se a gente sempre denunciou isso, agora mais do que nunca, mais ainda do que antes, é a questão de sobrevivência da classe trabalhadora brasileira. Um beijão, muito obrigada. Tchau, até a próxima. Muito obrigada. 8h30, todo mundo nas janelas. Tchau. É nóis, panelaço, tchau.